Este episódio especial do 451 MHz tem o apoio do C6 Bank. C6 Bank, um banco completo criado para os nossos dias com tudo em um só app. O carbono é um elemento químico essencial à vida. É o C6. Ele se liga a outros elementos para formar tudo que tem importância para você, mesmo que você não perceba. Essa é a inspiração do C6 Bank. A gente quer fazer parte da sua vida de uma forma leve, transparente e com a sua cara. Em todos os momentos. Conta digital. Cartão Mastercard com a cor e o nome que você escolher. Tag de pedágio e estacionamento para o seu carro. E uma plataforma completa com investimentos nacionais e internacionais. Tudo isso em um só app, sem tarifas escondidas, com mais liberdade. Abra sua conta em poucos toques pelo app. C6 Bank. É da sua vida. Símbolo de uma geração, um popstar da literatura, um místico astrólogo do underground paulistano. Caio Fernando Abreu foi um gaúcho do interior que descobriu a urbanidade em Porto Alegre e em São Paulo, e a partir dela construiu seus personagens e tramas. A partir do cotidiano mais mundano, o Caio, que era homossexual, deu voz aos anseios de uma geração que viveu a liberação sexual da contracultura em meio à ditadura militar. Ele viveu também a escalada da epidemia de AIDS nos anos 80. A obra dele pode ser vista hoje como um retrato dessa geração, mas, como a gente vai ver nesse programa, não se encerra nela. Tanto que os seus livros, e principalmente as frases de efeito, continuam a reverberar entre um público mais jovem, no WhatsApp, nas redes sociais. Eu sou o Paulo Werneck e nesse episódio especial do 451 MHz a gente vai percorrer a trajetória do Caio Fernando Abreu. Daqui em diante, quem te conduz nessa viagem pelo universo do Caio é a Paula Carvalho, editora da 451, que você já conhece aqui do podcast. Eu fiz questão na minha vida de correr absolutamente todos os riscos. Fiz tudo que a minha geração fez, eu fiz radicalmente até o fim. Eu fui garçom, eu fui preso, eu fui hippie. Então eu fui sendo um pouco porta-voz dessas pessoas, né? Eu fui contando a história delas. Essa é a voz do próprio Caio, em depoimento extraído do programete Escritores Gaúchos, da RBS TV. Ele disse isso numa tentativa de explicar como ele se tornou um escritor popular, se autodeclarando de cara o porta-voz da sua geração. Nos livros dele, o Caio espelhava a angústia existencialista que ganhou corpo nas décadas de 70 e 80. E ele encarnou esse espírito de um jeito tão único que se tornou uma estrela literária. Apesar dele ter morrido há 25 anos, o Caio continua sendo um porta-voz das novas gerações. Essa identificação que atravessa gerações de leitores nos levou a uma pergunta que eu acho que está por trás de muito do que a gente vai ouvir nesse podcast. Quais riscos, medos e angústias a gente vive hoje que nos levam a encontrar ou reencontrar, às vezes até sem querer, o que o Caio escreveu décadas atrás? O Caio tinha um espírito hippie, repudiava a caretice e enfrentava os seus medos. Ele era inquieto, seguia adiante, sem deixar o tempo parado e úmido dos porões tomar conta das suas narrativas. Mas então, de que mofo a gente está falando agora? Para tentar responder a essas perguntas, a gente vai ouvir o ator e astrólogo Marcos Breda, a escritora, jornalista e amiga do Caio, Paula Dipp, o professor de Direito da Unifesp, Renan Quinalha, a escritora e roteirista Cláudia Lage, o ensaísta e professor da UERJ, Ítalo Morricone, e o Rico Vasconcelos, médico infectologista e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP.
O gaúcho Teddy Correia, que é vocalista do Nenhum de Nós, leitor e fã do Caio, também vai aparecer por aqui, lendo trechos da obra do escritor. E a gente vai ouvir também o próprio Caio Fernando Abreu em trechos de entrevistas e depoimentos de arquivo. No fim do episódio, a gente vai indicar que entrevistas são essas. A literatura que eu faço é basicamente urbana. E eu acho que na grande cidade todas as emoções e todos os mistérios das pessoas se diluem muito. Então, quando uma personagem minha não tem nome, é porque ela é muita gente. Um nome a tornaria demasiado individual. O Caio Fernando Abreu foi um expoente da geração de 70, ao lado dos também gaúchos Moacir Scliar e João Gilberto Nou e da carioca Ana Cristina César. Foi nessa época que o Caio despontou na cena literária, com os contos do livro Inventário do Irremediável, lançado em 1970 e reescrito e editado por ele em 82. Mas o Caio se consolidou mesmo como escritor ao lançar Morangos Mofados, em 83, pela editora Brasiliense. Essa é até hoje a obra mais conhecida dele. Os livros do Caio podem ser lidos como testemunho de uma época. Não só porque ele deixou bem marcados na ficção os momentos históricos que atravessou, mas também de um jeito bem concreto. O Caio fazia questão de trazer para dentro das suas histórias elementos do dia a dia, nomes de cidades, de ruas, marcas de refrigerante, de cigarros, os filmes em cartaz, as músicas e as personalidades da época. Para o Caio, escrever era, como ele dizia, enfeitar o cotidiano. O Caio nasceu em 1948, em Santiago, uma cidade de 10 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. E quando ele foi morar em São Paulo, aos 20 anos, o choque de urbanidade que ele sentiu foi tão grande que ganhou até nome. Era o choque do Jeca, como ele mesmo chamava. Eu tive a oportunidade não só de conviver com o processo criativo dele, mas com o tipo de pessoa ciclotímica que ele era. Esse é o ator e astrólogo Marcos Breda, que morou com o Caio por 2 anos nessa época da chegada dele a São Paulo. O Marcos acompanhou as primeiras reações a esse choque. Ele era um cara absolutamente divertido, absolutamente espirituoso. Tinha aquele senso de humor camp, sensacional, arguto, ácido, ágil, irônico, rápido, ligeiro. Mas tinha também um outro lado, que era às vezes um lado bastante depressivo, bastante taciturno, e de vez em quando o Caio se isolava. Ele dizia que gostaria de habitar uma bolha suspensa no espaço, onde ele não precisasse entrar em contato com a aspereza do cotidiano, né? A escritora Paula Dipp era uma das maiores amigas do Caio e é autora de Pra Sempre Ter o Caio F., uma biografia testemunho da longa amizade deles. A Paula viveu junto com ele muitos desses momentos extremos e falou de como o Caio ficava nessas horas. Ele era extremista, na verdade. Quando ele estava de bom humor, ele era o mais otimista de todos. Ele falava, vamos para a Grécia, vamos para as Cíclades, nas férias. A gente pega um navio, um iate e fica navegando naquelas ilhas. Eu sonhava com aquilo e acreditava que aquilo era possível. E dali a 2 dias ou 2 horas, não se sabia muito bem, ele caía numa depressão tão profunda que a gente achava que ele ia se matar. Tem amigos do Caio que dizem, brincando, que ele se matava todo dia. Sim, tenho vontade de me jogar pela janela, mas nunca foi possível abri-la. Não sei o que gostaria que você me dissesse. Dorme, quem sabe, ou está tudo bem, ou mesmo esquece. Não consigo. Quando vomito sobre o pão, não consigo comer nem vomitar depois. Gosto de vomitar, é um pouco como se conseguisse chorar. Quem sabe você conseguiria pelo menos me ensinar um jeito de vomitar sem precisar comer?
Apesar das minhas unhas crescidas, ainda não estão longas nem afiadas o suficiente para que possa cravá-las em minha própria garganta. Sim, devo ter lido isso em algum livro. Mesmo dito assim, talvez seja essa a única saída. Gostaria de evitá-la. Esse foi um trecho do conto Luz e Sombra, de Morangos Mofados, na voz do Teddy Correia. Para entender melhor o Caio, a gente precisa ver como ele lidou com dois contextos que despertaram muito medo nele: a ascensão do regime militar e a epidemia da AIDS. São dois acontecimentos que contrastam de um jeito muito forte com alguns pontos-chave da personalidade do Caio: a liberdade do corpo, da sexualidade e das palavras, que ele passou a vivenciar intensamente ao chegar a São Paulo. Não, eu queria me limitar a essa pergunta. Você não acha... Essa é uma gravação do programa Roda Viva da TV Cultura. O Caio estava na bancada como convidado para entrevistar a escritora Raquel de Queiroz, em 91. Eles estavam batendo boca porque o Caio entendia que a Raquel era uma apoiadora do golpe de 64. E, de fato, ela apoiou o general Castelo Branco, que era amigo dela. Depois do AI-5, ela voltou atrás e disse que achava que o regime seria transitório, seguido de eleições. Mas o Caio não aceitava essa explicação e continuou a questionar a Raquel. Eu quero falar uma última coisa. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. Por quê? E a última coisa, eu não vou me tornar constrangedor, né? Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. Só queria dizer isso, eu não tenho mais perguntas a fazer. Eu gostaria de responder a você que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Respeito, tanto que me calo. E as suas posições? O Caio não falou no programa, mas o AI-5 foi um marco na vida dele. Com o endurecimento da repressão em 68, o escritor passou a ser visto como uma ameaça. Foi quando a escritora Hilda Hilst o acolheu na Casa do Sol, onde ela morava, em Campinas. A ditadura emerge muito como uma resposta a uma série de transformações que estão acontecendo na sociedade brasileira e fora, né, da luta pelos direitos civis de vários grupos vulnerabilizados. Esse é o Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. O Renan trabalhou na Comissão Nacional da Verdade e é autor do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, pela Companhia das Letras, que trata da perseguição a grupos LGBTI+, na ditadura. A ditadura ela tenta fazer um cerco sanitário, aí, vamos dizer, né, higienista, de segurar essas práticas, essas produções e não deixar isso irradiar mais para a sociedade, porque isso já estava irradiando, né, do ponto de vista da produção musical, literária, teatral e etc. Então, eu acho que a ditadura ela conseguiu, em alguma medida, né, conter muito, foi muita violência, né, muitas camadas de violência para conseguir diminuir o alcance dessas produções. O Caio ficou refugiado na Casa do Sol até 71, mergulhado no esoterismo e no ambiente criativo criado pela Hilda. Na Casa do Sol, o Caio virou aprendiz e assistente da escritora. Ele datilografava textos ditados por ela e escrevia outros de sua autoria para que ela avaliasse. Na verdade, esse golpe de 64, ele instaura um governo que tinha uma certa linhagem ideológica conservadora, que era muito influenciada pelos valores morais religiosos, sobretudo católicos, mas também por um discurso anticomunista que era muito forte nesse momento da Guerra Fria, que colocava na figura do inimigo interno também pessoas que destoassem desse ideal de família patriarcal heteronormativa, ou seja... O Renan chama a atenção para algo central nessa conversa: a perseguição sistemática da ditadura contra grupos LGBTI+. Só o fato do Caio tratar da homossexualidade, ou melhor, da sexualidade, nas obras dele, já era uma afronta ao regime militar. Aqui, um trecho de Sargento Garcia, mais um conto de Morangos Mofados, que narra a relação abusiva de um militar com o protagonista da obra, o Hermes.
cheiro azedo dos lençóis. Senti. Quantos corpos teriam passado por ali? E de quem? Pensei. Tranquei a respiração. Os olhos abertos. A trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme. Ele abria caminho entre as minhas coxas procurando passagem. Punhal em brasa, farpa, lança afiada. Quis gritar, mas as duas mãos se fecharam sobre a minha boca. Ele empurrou, gemendo. Sem querer, imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna escondida há muitos anos. Uma caverna secreta. Mordeu minha nuca. Com um movimento brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora de mim. Seu puto, ele gemeu. Viadinho sujo. Bichinha louca. A violência homofóbica está presente em Sargento Garcia e em vários outros textos do Caio. Era uma forma do autor denunciar a perseguição, mas também de trazer para o dia a dia das pessoas uma discussão que é nada mais do que natural: o respeito ao corpo do outro e à sua sexualidade, à sua existência. O ex-roommate Marcos Breda destaca o bom humor do escritor para lidar com o tema da homossexualidade nos seus textos e também no cotidiano. Ele até escreveu um texto uma vez chamado As Quatro Irmãs, uma psicoantropologia fake, onde ele dividia os homossexuais masculinos em basicamente 4 grandes grupos, que eram as Jaciras, as Thelmas, as Irenes e as Irmas. Isso é uma coisa que ele inventou, que é divertidíssimo, né? Onde ele brincava com os estereótipos da homossexualidade masculina. Então ele inventou muitas palavras, ele gostava de brincar. O Marcos falando desse apelido Jacira faz a gente abrir uma outra porta no universo do Caio. Segundo os amigos e a biógrafa dele, o Caio teve um papel fundamental para popularizar alguns termos que entraram para o nosso vocabulário, como a expressão saia justa, aquela situação difícil, constrangedora, ou chamar alguém de mala, aquela pessoa chatíssima. Pois é, foi a partir das colunas do Caio no jornal Estado de São Paulo que a saia justa e o mala foram parar na boca de todo mundo. Não é novidade que sexo e gênero podem servir como categoria de análise social e política. Mas tem um salto quando a gente pensa no sexo como arma nessa guerra cultural que está em curso. E aí, a gente pode dizer que a obra do Caio Fernando Abreu é uma forma de enfrentar essa guerra, porque ela escancara o que tentam exterminar. O Caio pega esse perigo e debocha de quem faz a vigília da vida dos outros. Aqui, o professor Renan Quinalha. Isso teve um papel fundamental para muitas pessoas que estavam vivendo no armário, com vida duplas ou vida clandestina, que não podiam assumir abertamente sua sexualidade, sua identidade de gênero, mas que de alguma maneira encontravam nessa literatura, nessa produção cultural também, estímulos para poder seguir adiante ali, né? Para poder dizer, não, peraí, o que eu estou fazendo não é um problema pelo que eu estou fazendo, é um problema porque a sociedade que não aceita isso, mas tem outras pessoas nessa mesma situação. Eu acho que existir é um grande esforço de compreensão, de entendimento e que não acaba nunca. Eu acho que o que perturba as pessoas em geral, não só nos meus livros, é lidar com a verdade, com as verdades humanas. Aqui é o Caio de novo, numa entrevista que ele deu para um programa especial sobre ele na TVE do Rio Grande do Sul, em 94. Ele está respondendo a uma pergunta sobre o papel da literatura dele. A definição melhor que eu conheço de kitsch é a ideia de mascarar a morte, mascarar a fatalidade da nossa própria morte. Então, o barroco vem daí, tudo vem da negação da morte. E eu acho que quando algum livro, algum filme, alguma coisa toca mais profundamente essa verdade terrível das pessoas, o primeiro movimento, a primeira tendência é negar, é recusar isso. Não é à toa que, como eu falei lá no começo do programa, a literatura do Caio é campeã de citações nas redes sociais. Aliás, um parêntese. Tem muita coisa que circula por aí, frases bonitinhas com jeitão de autoajuda, que na verdade não são dele. Ele faz parte daquela trinca de falsos autores de frases de zap das redes, o Luiz Fernando Veríssimo, a Clarice Lispector e o Caio Fernando Abreu.
Ainda assim, tem muita coisa que é dele mesmo. E as muitas citações, verdadeiras ou não, ajudam o Caio a manter a popularidade, principalmente entre os mais jovens. E o fascínio em relação à obra dele até sai ganhando com isso. De novo, a Paula Dipp. O Caio é um escritor clássico porque ele trata de assuntos perenes, assuntos eternos, assuntos que todas as pessoas querem tratar. Ele trata da alma humana, da existência, de uma forma que só fica mais jovem com o tempo. A Paula, amiga do Caio, contou alguns dos hábitos dele enquanto exercia o seu ofício. E aí, dá também para imaginar o Caio como um clássico escritor. Uma figura recolhida que passava a maior parte do dia no gabinete, se aventurava um pouco pela cidade e voltava para casa e para frente da sua máquina de escrever. Uma Olivetti Lettera 32, a quem chamava de Virginia Woolf. O Marcos testemunhou alguns desses momentos. Eu vi vários daqueles contos saindo da máquina, da Olivetti Lettera 32, cor de laranja. Pude conviver não só com o processo criativo dele, que era noites em claro na frente daquela máquina de escrever, a doses de Jack Daniels, que era o companheiro favorito dele para as noitadas de escritor. Da Olivetti laranja do Caio saía também uma quantidade impressionante de correspondência. Ele chegava a postar de 5 a 10 cartas no mesmo dia, batia a perna atrás de agências postais, corria para escrever as cartas em que se despia de qualquer pudor, fofocava, reclamava da vida e dava notícias para os amigos. Em 2002, um compêndio das cartas do Caio ganhou novos destinatários. Nós, os leitores. Depois de muita pesquisa, o ensaísta e crítico literário Ítalo Morricone organizou centenas dessas cartas em um livro lançado pela editora Aeroplano. Realmente encaro a epistolografia, as cartas do Caio Fernando Abreu, parte integrante da obra do Caio. Eu diria que, dentro do critério de gosto contemporâneo, as cartas têm o mesmo estatuto de interesse e de qualidade que as obras dentro do conceito clássico de literatura, No livro Cartas, o Ítalo construiu uma cronologia da vida e da obra do Caio por meio dos textos, que vão de 65 a 95, um ano antes da morte do escritor. Ao optar por não organizar as cartas por destinatários, o Ítalo ressaltou uma característica estilística do Caio: a fragmentação do enredo. Acho que no caso específico do Caio Fernando, as cartas e a obra ficcional dele, assim como as crônicas, digamos assim, é uma aventura da escrita onde tem a gaveta da alta literatura, a gaveta da crônica, a gaveta da carta, a gaveta da anotação no dia a dia, do diário, Reunindo elementos de todas essas gavetas, já no início dos anos 70, o Caio entendeu o tipo de literatura que ele queria fazer. Ele falou disso numa carta à amiga Hilda Hilst. Rio, 8 de março de 1971. Hildinha, querida, há umas 2 semanas te mandei uma carta. Não sei se recebeste ou se ainda não voltaste da praia. Acho que finalmente achei a minha forma. Estou escrevendo coisas estranhíssimas. Consegui fundir toda aquela subjetividade com elementos mágicos políticos e até ficção científica. A linguagem é a mais simples. Depurei muito e consegui uma coisa demais singela. Isto é, um contraste. A forma simples e o fundo muito louco, cheio de conotações e metáforas. Não sei se isso é autoelogio, mas acho que sou o único cara no Brasil que está fazendo literatura pop mesmo. Nós não vamos exigir do Caio Fernando Abreu um monumento tipo a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, ou um monumento tipo Lima Barreto. Nós vamos, de Caio Fernando, nós temos algo que é muito mais ligado com a nossa própria vivência. Aqui é o Ítalo Morricone. Ele é um dos maiores contistas
contemporâneos, se a gente considerar dos anos 80 para cá o nosso contemporâneo, né? Os autores dos anos 70, 80 ou são clássicos ou não existem mais, né? Então é um Sérgio Santana, é um Caio Fernando Abreu, é um João Ubaldo Ribeiro, é uma Nélida Pinhon, são grandes clássicos da literatura brasileira. A escritora Cláudia Lage é uma grande leitora do Caio. A Cláudia ganhou, em 2020, o Prêmio São Paulo de Literatura, com o romance O Corpo Interminável, publicado pela editora Record. No livro, a autora percorre a história de mulheres guerrilheiras desaparecidas na ditadura militar. Vamos ouvir ela. A escrita do Caio tem uma veracidade de quem não tem medo de se expor, mas não no sentido biográfico, sabe? Mas sim no sentido existencial, de estar no aqui e agora, interagindo com tudo. Uma escrita que é atingida mesmo pelo mundo. Não é uma escrita que se defende. Quando você vê uma escrita como a do Caio, de quem se abre, se expõe e interage com tudo, e é atingido, né, por tudo, é atingido pelo mundo, é atingido pelo outro, pelas paixões, pelas incertezas e pelas repressões também. A Cláudia contou pra gente como a obra do Caio influencia a literatura dela. É um autor que eu sempre pego, mesmo que seja para dar uma... Sabe quando você dá uma folhada num dia só para matar a saudade? Eu acho que, principalmente, essa questão da visão da literatura como uma busca é uma influência muito forte para mim. E a não preocupação em seguir uma norma estética, sabe? E isso eu vi em Caio, porque ele tem contos que não tem vírgula. Hoje mesmo eu li um conto do Inventário do Irremediável, que é um fôlego só, do início ao fim. Ele se questionando sobre a angústia daqueles tempos, do quanto aquilo ia durar, e é sem vírgula, assim, e muitíssimo bem escrito. Esse conto que a Cláudia está falando é o A Quem Interessar Possa, escrito no fim dos anos 60, quando Caio morava na Casa do Sol. Eu não tenho culpa, não fui eu quem fez as coisas ficarem assim desse jeito, que não entendo, que não entenderia. Nunca você também não tem culpa, vou chamá-lo de você, porque ninguém nunca ficará sabendo, nem era preciso, a culpa é de todos e não é de ninguém. Não sei quem foi que fez o mundo assim horrível. Às vezes, quando ainda valia a pena, eu ficava horas pensando que podia voltar tudo a ser como antes, muito antes dos edifícios, dos bancos, da fuligem, dos automóveis, das fábricas, das letras de câmbio, e então, quem sabe, podia tudo ser de outra forma. Depois de pensar nisso, eu ficava alegre, quem sabe um dia aconteceria, mas depois pensava também que não ia adiantar nada e tudo começaria a ficar igual de novo no momento que um homem qualquer resolvesse trocar 2 pedras por um pedaço de madeira. Liberdade. Esse era o grande clamor da geração de escritores dos anos 80 no Brasil. E como eu estava falando, essa busca por uma literatura pop não era exatamente uma característica só do Caio Fernando Abreu. Tanto é que o Morangos Mofados foi lançado dentro de uma coleção que marcou toda essa geração, a Cantadas Literárias, da editora Brasiliense, que publicou nomes como Reinaldo Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Ana Cristina César. A editora Brasiliense teve um papel de destaque no cenário cultural brasileiro na década de 80, durante a abertura democrática. Esse movimento literário criou um ambiente em que os escritores circulavam e interagiam mais, com noitadas em bares como o Ritz e o Pirandello, uma espécie de circuito marginalizado e underground da noite de São Paulo. O ator Marcos Breda conheceu esse circuito. Esse transitar entre o isolamento daquele apartamento 21 do 959 da Doc Lobo, com as noitadas no Aeroanta, na Augusta, no Ritz, que ele adorava de paixão e tal, e às vezes umas voltas pelo Bafon, né, pela Barra Pesada, como ele costumava dizer. O Caio flertava também com esse darkest side da noite gay paulistana dos anos 80,
um pouco perigoso eram esses trânsitos que ele fazia, às vezes flertando com a morte, porque era perigoso mesmo. Para ajudar a imaginar como era a ambiência em torno da Brasiliense, marcada por essa busca por liberdade, a gente convidou 2 pessoas que viveram aquela época. Eu fui trabalhar na Brasiliense no começo de 1982, como assessora de imprensa. Essa é a editora Maria Emília Bender. Minha função era escrever releases, cuidar das noites de autógrafos, visitar as redações dos principais jornais e revistas todo mês, com a lista de lançamentos, para ver se o pessoal queria fazer resenhas, dar matérias e tal. Mas aí, enfim, como a Brasiliense fervia, todo mundo queria dar matéria, todo mundo queria fazer resenha dos lançamentos, então não tinha muito mistério, não. A Brasiliense não se destacou apenas pelos autores nacionais e traduções que publicava, mas também pela criatividade na divulgação dos lançamentos, com capas que destoavam no mercado editorial brasileiro. Era uma nova estética, mais provocadora mesmo. E eu fiquei muito próxima do Caio Fernando, muito. Na verdade, eu me apaixonei por ele. Bom, mas isso não era muito difícil. Todo mundo que conhecia o Caio se apaixonava por ele. A gente não almoçava junto, porque ele ia à editora logo depois do almoço. Ficava até umas 6 ou 7. Mas na saída a gente quase sempre saía junto e tomava alguma coisa, ou então marcava de encontrar mais tarde no Pirandello. Eu conheci o Caio no final de 81, ou talvez no começo de 82, por causa justamente de literatura. Esse é o escritor Reinaldo Moraes, autor de Pornopopeia. O Reinaldo também conviveu bastante com o Caio nesse período, especialmente em eventos literários. Ele conta que chegaram, inclusive, a lançar um livro juntos em Porto Alegre, onde o Caio já era uma lenda. O Caio já era uma celebridade literária e eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livrinho. E nesse dia ele tinha realmente uma multidão ali em fila na frente dele e para mim chegava depois 5 minutos depois chegava mais outro, 15 minutos depois chegava outro. E era uma situação que já tinha virado piada, assim. Até que eu vi o Caio cochichando com a irmã dele, né? De repente começou a aparecer gente para me pedir autógrafo, para comprar o livro, né? E aí eu depois descobri que ele tinha pedido para a irmã convocar pessoas, convocar família, primos, amigos, não sei quem. Teve essa convocação, né? Provavelmente a irmã devia dizer para as pessoas, olha, o Caio está aqui pedindo para você ir lá e tal, e comprar o livro desse cara aí, desse paulista. E aí chegaram umas pessoas ali, foi uma coisa engraçada. Dentro das cantadas literárias, coleção símbolo do espírito libertário da Brasiliense, Morangos Mofados foi um dos maiores sucessos. É uma obra que acompanha esse sentimento coletivo de libertação, com contos curtos, marcando o estilo confessional e despudorado de ver e escrever o mundo que o cercava. Do lançamento para cá, o título foi publicado por pelo menos 4 editoras e chegou a ser um dos livros mais vendidos da editora Nova Fronteira. A última edição é de 2019, pela Companhia das Letras, que hoje publica a obra do Caio. A Companhia das Letras, aliás, adiantou pra gente, enquanto a gente estava fazendo esse podcast, que pretende relançar em 2022 o romance Limite Branco, com prefácio da escritora gaúcha Natália Borges Polesso. Depois do sucesso dos contos ácidos e explícitos de Morangos Mofados, o livro seguinte do Caio foi uma surpresa. Em Triângulo das Águas, uma coletânea de novelas lançada em 83, o autor escancarava o seu interesse por astrologia e esoterismo. Era uma referência que já existia em Morangos Mofados, mas agora atingia um novo patamar. Em Triângulo das Águas, Caio falava de coisas como astrologia e taoísmo, representando uma visão holística do que é visto como místico. O livro foi um sucesso de crítica e levou o Jabuti na sua categoria em 83. E deixou evidente a importância que o estudo dos astros tinha na vida e no processo criativo do Caio. A astrologia para o Caio Fernando Abreu era coisa séria. Aliás, é coisa séria para muita gente. O Caio não chegou a ter formação como astrólogo, mas estudou muito o assunto com as maiores referências da sua época. Na Casa do Sol, por exemplo,
o Caio aprendeu muito com a Hilda Hilst sobre astrologia e outras formas esotéricas de enxergar a vida. Essa pegada de outro mundo estava entranhada na pessoa, nos relacionamentos e na criação do Caio. Ele desenhava mapas astrais para os seus amigos e até para os seus personagens. Eu sou do signo de Virgem, tenho Sol em Virgem, com ascendente Libra, a Lua em Capricórnio, Sol, Mercúrio e Netuno na casa 12. Então, eu que seria uma pessoa organizada, muito organizado, tem mania de eficiência. Ineficiência é uma coisa que me deixa louco. A astrologia é mais uma tentativa de me sentir, de sentir o ser humano relacionado com o cosmos, relacionado com a coisa que é maior que ele. Que eu acho que nada se separa. Nós estamos ligados com o todo, refletimos e espelhamos esse todo, como fala Caetano Veloso numa música chamada Gente. O amigo e ator Marcos Breda foi um dos alunos de astrologia do Caio. Ele desenhou meu mapa, ele me ensinou como desenhava um mapa. Os meus primeiros estudos foram todos balizados por ele. Ele me apresentou Liz Green, Stephen Arroyo, Robert Hahn, Howard Sasportas, todos esses papas da astrologia eu conheci através do Caio. A astrologia, a ambiência esotérica que o Caio viveu na Casa do Sol, a aproximação com várias religiões, a observação de OVNIs, tudo isso fez do Caio um escritor místico que buscava respostas para tanta inquietação. De novo, o Marcos Breda. Na verdade, o Caio ele transitava por muitas práticas esotéricas, não apenas astrologia. O I Ching, tarô, búzios. Ele brincava dizendo que de Marx a Iemanjá ele transitava por todas as vertentes, né? E a obra dele está coalhada de referências. Aliás, a astróloga Amanda Costa, a amiga dele, astróloga, ela escreveu um livro extraordinário, sabe, chamado 360 Graus, a astrologia na obra de Caio Fernando Abreu. O Caio ele usava isso como uma lente para poder ler o mundo e para conferir unicidade, organicidade, uma porção de coisas. E isso, longe de ser limitante, era expansivo, expansor, capaz de dar novas reverberações, aludir a outras fronteiras do pensamento. Esse trabalho que o Marcos Breda citou é a pesquisa da Amanda Costa, publicada pela editora Libretos em 2011. Ela faz uma análise da astrologia e dos seus signos na obra do Caio, a partir do Triângulo das Águas. A Amanda escreve que, abre aspas, Triângulo das Águas apresenta uma construção narrativa estruturada em princípios astrológicos. Através dos 3 signos de elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, é representado o processo de transformação interior de seus personagens. Seres em busca da verdade, de um sentido para suas existências sufocadas pela pressão urbana e fragmentadas pela solidão. O elemento água simboliza os sentimentos e os estados inconscientes e anímicos. Fecha aspas. O conto O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, de Morangos Mofados, é outro exemplo de como a astrologia aparece na obra do Caio. Estavam todos mais ou menos em paz quando o rapaz de blusa vermelha entrou agitado e disse que Urano estava entrando em Escorpião. Os outros 3 interromperam o que estavam fazendo e ficaram olhando para ele sem dizer nada. Talvez não tivessem entendido direito, ou não quisessem entender. Urano, o rapaz de camisa vermelha explicou, na minha casa 8, a da morte. Vocês não sabem que eu podia morrer? E pareceria aliviado, não fosse toda aquela agitação? Os outros entreolharam-se, e a moça com o livro nas mãos começou a contar uma história muito comprida e meio confusa, sobre um garoto esquizofrênico que tinha começado bem assim. Ela disse a curtir coisas como alquimia, astrologia, quiromancia, numerologia, que tinha lido, não sabia onde. Ela lia muito e, quando contava uma história, nunca sabia ao certo onde a teria lido. Às vezes não sabia sequer se tinha vivido e não lido. Acabou na Pinel, contou. É assim que começam muitos processos esquizoides.
O Caio Fernando Abreu foi um dos primeiros escritores brasileiros a abordar a AIDS na literatura, antes mesmo de ele ser diagnosticado com o vírus HIV. A primeira referência aparece no livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, publicado em 87, com o conto Linda, uma História Terrível, em que o protagonista visita a mãe idosa doente e ele, homossexual, está doente também. A casa da mãe aparece velha, cheia de manchas nas paredes, ruindo aos poucos, anunciando o começo de um fim. Já no romance Onde Andará Dulce Veiga, de 90, o narrador protagonista suspeita que tenha sido contaminado pelo seu ex-namorado. Nesse livro, assim como no conto de Os Dragões, os sintomas da doença se mostram também na cidade, na degradação do ambiente urbano de São Paulo. Era um edifício doente, contaminado, quase terminal. Mas continuava no mesmo lugar. Ainda não tinha desmoronado. Embora, a julgar pelas rachaduras no concreto, pelas falhas cada vez mais largas no revestimento de pastilhas de cor indefinida, como feridas espalhando-se aos poucos sobre a pele, isso fosse apenas uma questão de meses. Quando organizou o corpo epistolar do Caio, o Ítalo Morricone teve contato com talvez o que havia de mais íntimo nele. Mesmo antes de ser diagnosticado, o Caio falava da doença como algo próximo, seja pela morte de amigos ou pelo medo do que a AIDS representava. Quando a morte chegou, quando o diagnóstico chegou, por incrível que pareça, foi um fator de equilíbrio para o Caio. Houve o pânico normal, né, de uma pessoa, sei lá, de 40 e poucos, 50 e poucos anos que recebe, né, uma sentença de morte, porque até aquele momento era uma sentença de morte, mas como também não foi uma coisa que aconteceu em poucos meses e que ele teve uma sobrevida, ele controlou os demônios, o pânico, toda a confusão que a existência da AIDS estava implicando, estava trazendo para ele pessoalmente e para o mundo. Ele resolveu isso na medida em que a questão da doença se tornou concreta para ele, não tinha mais nenhuma fantasia, não tinha mais nenhuma ideologia, tinha que cuidar dessa tarefa que é uma tarefa de vida, que é a tarefa de ficar doente, que é a tarefa de morrer. Mais uma vez, a escrita foi a grande fuga para ele. De dentro do hospital, o Caio escreveu As Cartas para Além dos Muros, crônicas em que falou abertamente sobre a AIDS e o seu diagnóstico. Os textos estão no livro Pequenas Epifanias, organizado pelo amigo Gil Veloso, o seu anjo da guarda, como o Caio chamava. É com terrível esforço que te escrevo. Isso agora não é mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever significa mexer com funduras, como Clarice, feito pessoa. Em Carson McCullers, doía fisicamente, no corpo feito de carne, veias e músculos. Pois é no corpo que escrever me dói agora. Esse trecho é da primeira carta para Além dos Muros. Os textos foram publicados no jornal O Estado de São Paulo, entre agosto de 94 e dezembro de 95. Nos textos, o Caio tentava escrever um testemunho do corpo adoecido, acometido pela AIDS. Em suas próprias palavras, ele queria não só falar sobre a doença, mas falar tanto a ponto de banalizá-la, naturalizar o problema. Era uma tentativa dele de dar dignidade para os doentes,
que eram ignorados pelo poder público e condenados pela sociedade. As cartas mostram ainda que o Caio tentava recorrer ao bom humor como arma. O Marcos Breda contou para o roteirista Guto Alves, numa hora em que a entrevista não estava mais sendo gravada, que certa vez, quando ele visitou o amigo no hospital, o Caio estava com 2 acessos venosos. Um com uma bolsa de sangue e outro com soro para hidratação. Ao ver o amigo chegar, o Caio disse: "E aí, Marcos, qual você prefere, tinto ou branco?" Quando ele foi diagnosticado, eu desconfiava já que era a AIDS que ele tinha. Ele foi diagnosticado em agosto, né? Mas no Natal anterior, quando ele esteve em Porto Alegre, no dia que ele vinha embora para São Paulo, ele não pôde viajar porque ele teve um problema no olho, era herpes no olho, ele tinha tido já uma herpes aqui, e são sintomas, né, de contaminado. Essa é a Cláudia Abreu, uma das irmãs do Caio, falando para um projeto da PUC de Campinas chamado Muitos Caios, que está no YouTube. E aí ele ligou pro pai, foi um escândalo, o pai ficou chocadíssimo, a mãe também e tal. Isso num domingo, e na terça-feira alguém ligou, eu não me lembro quem foi que ligou lá para cá, pro pai e pra mãe, para dizer que ele tinha sido internado, porque ele tinha pirado, né? E aí nós viemos para São Paulo. E não interessa, doença é doença, não importa se é sarampo, coqueluche ou AIDS. É doença, a pessoa não tem culpa e também não interessa como pegou. Nisso nunca se falou. O pai, a última internação dele, o pai passava as tardes com ele no hospital, dando cigarro para ele. Ele acordava, estava dormindo, dava cigarro. Eu dava um cigarro, o pai dava um cigarro. Fazer o quê? Infelizmente, essa reação de acolhida da família do Caio não era a mais comum. O estigma era enorme, ainda mais em um contexto de extrema LGBTfobia. Uma das edições do jornal Notícias Populares publicou em 83 a seguinte manchete, abre aspas, "É a pior e mais terrível doença do século. 2 brasileiros mortos. Peste gay já apavora São Paulo." Outros jornais, como o Luta Democrática, em 83, anunciavam o vírus e a doença da AIDS como, abre aspas, "castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada." Fecha aspas. Foi nesse mesmo ano que o primeiro caso de HIV positivo foi identificado no Brasil, no estado de São Paulo. O vírus era um mistério no mundo todo. Pouco se sabia sobre ele, mas o número alto de homossexuais e travestis que sofreram e morreram com a doença levantou logo a bandeira do preconceito. Isso marginalizou ainda mais os grupos já vulneráveis. A gente conversou com o Rico Vasconcelos, médico infectologista e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, para entender como se construiu essa narrativa preconceituosa que ainda persiste. O Brasil tem uma epidemia concentrada desde o seu início. Desde a década de 80, a gente tem uma epidemia que dissemina primeiro em subgrupos muito específicos por conta da sua característica de transmissibilidade por via sexual, predominantemente por sexo anal e predominantemente na população de homens gays e bissexuais e de pessoas trans por conta do descaso do poder público com a saúde dessa população. A concentração dessa epidemia em homens gays e pessoas trans da década de 80 para cá é uma concentração que aumenta. Cada vez mais a prevalência vai aumentando nesse grupo, o que mostra que, enquanto houve tempo para se fazer alguma coisa no sentido de reverter essa tendência, não foi feita. No texto, que intitulou Última Carta para Além dos Muros, de 18 de setembro de 94, o Caio Fernando Abreu revelou que era certo o seu destino. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado. HIV positivo. Um médico viajara para Yokohama, Japão. O teste na mão. Fiquei 3 dias bem natural, comunicando à família, aos amigos.
Na terceira noite, amigos em casa, me sentindo seguro, enlouqueci. Não sei detalhes. Por autoproteção, talvez, não lembro. Certas manhãs chorei, olhando através da janela os muros brancos do cemitério no outro lado da rua. Tudo parecia em ordem, então. Sem rancor nem revolta. Só aquela imensa pena de coisa-vida dentro e fora das janelas, bela e fugaz, feito as borboletas, que duram só um dia depois do casulo. Pois há um casulo rompendo-se lento, casca seca, abandonada. Após o voo de Ícaro, perseguindo Apolo. E a queda? Graças aos avanços da ciência, ser diagnosticado com HIV positivo não significa mais uma sentença de morte como era na época do Caio. A gente acha que é importante lembrar aqui das muitas formas de prevenção que existem contra a doença. Além da camisinha, tem várias outras medidas, como o PrEP comprimido, o PrEP injetável, o PrEP na forma de anel vaginal, o PEP. O médico Rico Vasconcelos explica melhor que siglas são essas e como é possível ter acesso a elas. PrEP e PEP são as siglas para profilaxia pré-exposição e pós-exposição, são as siglas do inglês, que são duas estratégias de prevenção do HIV que utilizam o uso de antirretrovirais entre pessoas que não têm HIV. Na PEP, profilaxia pós-exposição, a pessoa toma um medicamento antirretroviral emergencialmente depois de uma relação de risco. A PEP deve ser iniciada em até 72 horas da relação de risco e ela já é disponível desde 2010 gratuitamente pelo SUS. Basta acessar o site do Ministério, www.aids.gov.br, que a pessoa descobre onde ela consegue pegar. E a PrEP, pré-exposição, é a prevenção baseada no uso contínuo de um medicamento antirretroviral para a prevenção do HIV nessa pessoa. Ela é indicada para quem vive um contexto de maior vulnerabilidade a essa infecção e ela também está disponível pelo SUS gratuitamente desde 2018. Quando Caio adoeceu, a única droga disponível no Brasil era o AZT. No começo de 96, o Caio escreveu uma de suas últimas cartas a um amigo, em que cita o medicamento com esperança. Abre aspas. Agora me recupero. Fraco fisicamente, fortíssimo no espírito. Hoje recomecei a combinação AZT-3TC. Vamos lá, tenho fé. Fecha aspas. Nessa mesma carta, o Caio faz um desejo. Ele queria que aquele ano fosse de recolhimento, estudo e muita literatura. O Caio morreu pouco depois, no dia 25 de fevereiro de 1996, aos 47 anos, em Porto Alegre, por complicações decorrentes do vírus HIV. Por uma ironia trágica, naquela mesma semana, foi anunciado oficialmente o início do tratamento com um coquetel de retrovirais no mundo todo. Como Rico Vasconcelos falou, a ciência avançou muito desde o AZT, e hoje o mundo vive às voltas com a expectativa de uma vacina para erradicar o HIV. No Brasil, o Instituto Emílio Ribas e a Fiocruz estão desenvolvendo no projeto Mosaicos uma vacina que já está em fase de testes com humanos. Especificamente falando da vacina, essa vacina do Mosaico, a gente tem uma esperança grande nela, porque em macacos ela encontrou um resultado inédito da redução de 67% nas infecções por HIV. Isso em nenhuma vacina experimental a gente tinha conseguido anteriormente chegar, mas eu acredito que não vai ser ainda essa a melhor de todas as vacinas, porque logo em seguida já vamos ter uma vacina ainda melhor do que ela, que é bem o que a gente está vendo com a Covid também, né? A vacina do Mosaico é uma vacina com maior potencial de proteção contra mais diferentes tipos de HIV. É importante relembrar que 40 anos depois do surgimento da doença, o mundo ainda vive uma epidemia de AIDS. Os números são alarmantes, cerca de 2 milhões de novos casos por ano, e pedem urgência na atenção dos poderes públicos.
E a gente vai terminando aqui com uma pergunta que teve presente em cada segundo desse episódio especial. Então, o que o Caio Fernando Abreu ainda tem a nos dizer? Tem escritores que me falam isso, força, coragem. E o Caio é um dos escritores que fala isso muito claramente. Força, coragem, de encarar, sabe? De encarar a vida, de encarar a escrita, de encarar o que se pretende escrever, né? O que se precisa. Essa é, de novo, a escritora Cláudia Lage. Um olhar para si, para o próprio corpo, o reconhecimento de se estar esfacelado, fragmentado e ferrado, sabe? E, ao mesmo tempo, vamos reagir, né? Tem aquela frase conhecida dele, vocês pensam que vão nos destruir? Pelo contrário, nós vamos ficar ótimos, né? Falando da ditadura, que mesmo com a porrada acontecendo, tem um reconhecimento aí do caos nele que é muito interessante e da força que emerge desse caos. Eu acho que isso traz a consistência da obra dele, sabe? Em 91, em uma entrevista a estudantes, o Caio disse, abre aspas, tenho tentado escrever sobre a necessidade do sonho para que nós possamos nos manter vivos. Basicamente isso. Fecha aspas. Talvez seja essa a liberdade tortuosa que Caio perseguiu. A esperança de se manter vivo. Por isso é que ele continua sendo um símbolo de resistência contra o autoritarismo daqueles que atacam o direito de existir de quem é considerado diferente, entre aspas. Ele é um arauto dos excluídos, como disse o amigo Marcos Breda. Mas através desses pequenos trânsitos pelos lados venenosos, sombrios, ele podia trazer também ali as mais refinadas pérolas, as mais belas fímbrias de luz, né, para usar um termo que ele gostava. É um garimpeiro, um pescador de pérolas, um garimpeiro de belezas no meio da escuridão. E eu acho que isso que torna a obra dele atemporal e tão ao gosto também da juventude, de todos aqueles que são gauche na vida, de todos aqueles rebeldes, com ou sem causa, de todos aqueles que não fazem parte do status quo, não fazem parte dos escolhidos, das cabeças coroadas. O Caio é um arauto também dos excluídos, dos marginais, entre aspas, da sociedade, do qual ele tinha muito orgulho, diga-se de passagem, né? Porque, como ele dizia, né, todos aqueles que não deram certo, porque num esquema como esse é podre dar certo, né? Antes de encerrar, a gente quer lançar um desafio para os nossos ouvintes. O Caio buscou, ao longo da vida, a liberdade para poder ser quem ele era e viver do jeito que ele quisesse, sem as amarras da sociedade ou do Estado brasileiro. Por isso, a gente pergunta aqui, o que é liberdade para você? Quem der a resposta mais criativa, na opinião da equipe da revista, ganha os livros Contos Completos e Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, publicado pela Companhia das Letras. Para participar, é só publicar a sua resposta no Facebook, Twitter ou Instagram com a hashtag DesafioCaioF, só a letra F mesmo, marcando o perfil da 451. A arroba é a mesma, @451 por extenso. Pode ser um texto com até 100 palavras ou um vídeo de 1 minuto. Mas atenção, a promoção vale para as respostas recebidas até o dia 16 de novembro. No dia 26 de novembro, a gente vai anunciar o ganhador nas redes da 451 e no podcast. E assim a gente chega ao final de mais um episódio especial do 451 MHz. Você pode ouvir os outros episódios sobre Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Nelson Rodrigues e Paulo Freire no site da 451 ou no seu tocador preferido. Eu sou Paula Carvalho. Eu quero deixar um agradecimento especial ao ator e astrólogo Marcos Breda, à escritora e roteirista Cláudia Lage, ao ensaísta e professor da UERJ Ítalo Morricone, à escritora, jornalista e biógrafa do Caio, Paula Dipp, ao professor de Direito da Unifesp, Renan Quinalha,
ao Rico Vasconcelos, médico infectologista e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, à editora Maria Emília Bender, ao escritor Reinaldo Moraes e à escritora e roteirista Jaqueline Cantori. Agradecemos também a Lúcia Riff e aos herdeiros do Caio Fernando Abreu por autorizarem a leitura dos trechos da obra do escritor neste episódio. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção-geral do 451 MHz e da coleção Narradores do Brasil. Este episódio especial narrativo do 451 MHz teve o roteiro do Guto Alves. A coordenação geral é do Vitor Hugo Brandalize, que também fez a direção de locução. O tratamento de roteiro é da Paula Carvalho, pela 451, e do Vitor Hugo Brandalize, pela Rádio Novelo. A produção é da Ashley Calvo. A montagem é da Cláudia Holanda e a sonorização é da Júlia Matos. A música tema do 451 MHz é obra do Guilherme Granado e do Mário Cap. Este episódio teve trilha adicional composta pelo Daniel Lima Verde. A finalização e mixagem do programa são do João Jabassi e a coordenação digital é da Juliana Jäger. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. As gravações para esse episódio foram feitas com o apoio dos estúdios Tirano Som e Confraria de Sons e Charutos. A leitura de trechos de obras do Caio Fernando Abreu foi feita pelo Tedi Correia, a quem a gente agradece efusivamente. Na ordem foram lidos os trechos dos contos Luz e Sombra e Sargento Garcia, do livro Morangos Mofados, publicado pela Companhia das Letras. Carta a Hilda Hilst, de 8 de março de 1971, publicado no livro Caio Fernando Abreu Cartas, de Ítalo Morricone, editora E Galáxia. O conto A Quem Interessar Possa, do livro O Inventário do Irremediável, publicado pela editora Sulina. O conto O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, também do livro Morangos Mofados. Trechos do romance Onde Andará Dulce Veiga, publicado pela editora Nova Fronteira. Trechos de Cartas para Além dos Muros, extraído do livro Pequenas Epifanias, da editora Agir, e originalmente publicadas no jornal O Estado de São Paulo, em 21 de agosto, 4 de setembro e 18 de setembro de 1994. Os áudios que foram ouvidos neste episódio são Programete, Escritores Gaúchos, da rede RBS do Rio Grande do Sul. Roda Viva com Raquel de Queiroz, 1991, TV Cultura, Fundação Padre Anchieta. Caio Fernando Abreu falando sobre a vida do canal Muitos Caios no YouTube, um projeto de alunos da PUC Campinas. Caio Fernando Abreu fala sobre signo e astrologia, também do canal Muitos Caios no YouTube, um projeto de alunos da PUC Campinas. Cláudia de Abreu Cabral, Caio Irmão, também do canal Muitos Caios. E antes de terminar o programa, eu também queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas. Muito obrigado, então, a Denise Abdala, Renata Campos dos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurso Alpendre, Ana Amorim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Priscila Osório Cortes, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Ana Carolina Alessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto, Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregório, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Francisco Mastro Pietro, Valéria Midena, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Diana Radomilha, Janes Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliana Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra, Tônia Xavier. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.